Como Judas Iscariotes morreu. Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Como Morreu Oficial. Antes de iniciarmos este vídeo, vou pedir para todos vocês deixarem o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos, por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Por essa razão, seu nome e a expressão beijo de Judas passaram a ser relacionados à traição. Judas Iscariotes nasceu em Queriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Judas Iscariotes é citado nos evangelhos como discípulo que identificou Jesus às autoridades romanas com um beijo na testa, acusando-o de ser o rei dos judeus, o Messias que incitava o povo e ameaçava o governo romano. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levado aos sacerdotes e depois entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e a Herodes filho. Depois de açoitado, lhe puseram uma coroa de espinho e Jesus foi entregue para a crucificação. Judas, ao ver Jesus condenado, se arrepende e se enforca no galho de uma figueira. O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, assassino, indicando que fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariote seja o indicativo do nome de sua família. Segundo o Evangelho de São João, 6 dias antes da Páscoa, estando na casa de Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo, puro e muito caro. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata, para dar aos pobres?" Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. No Evangelho segundo São Marcos, em Desfecho do conflito Morte e Ressurreição, ele relata o momento em que Judas negocia a entrega do Messias, aquele que estava ameaçando o governo dos opressores romanos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes, para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso, e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Durante os preparativos da ceia da Páscoa, que seria realizada pelos apóstolos, o Evangelho de São Marcos relata: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: "Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo." Os discípulos começaram a ficar tristes, e um depois do outro, perguntaram a Jesus: "Será que sou eu?" Jesus lhes disse: "É um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato." Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim de Getsêmani. Jesus ainda falava, quando chegou Judas, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: "Jesus é aquele que eu beijar, prendam." Judas logo se aproximou de Jesus, e disse: "Salve, mestre." E o beijou. Jesus lhe disse: "Amigo, faça logo o que tem a fazer." Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Conta São Mateus em seu Evangelho: então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, entregando à morte sangue inocente." Em seguida, dominado pelo remorso, suicidou-se enforcado numa figueira. Também segundo o Evangelho, os sacerdotes pegaram o dinheiro e compraram um terreno para servir de cemitério aos estrangeiros, sendo posteriormente chamado de Campo do Sangue. O Evangelho de Judas fora da Bíblia. A partir da década de 1960, inúmeros manuscritos e documentos milenares começaram a ser divulgados. Entre eles, destaca-se uma versão diferente da história de Jesus e a suposta traição de Judas.
Um manuscrito encontrado em Nag Hammadi, no Egito, traz à luz uma nova versão sobre a trajetória de Jesus. O texto retrata Judas como o discípulo mais próximo de Jesus e o único que compreendeu sua mensagem. Que Judas não teria traído Jesus e sim atendido seu pedido para denunciá-lo aos romanos, para que se consumasse a profecia. O manuscrito foi datado do século III ou IV. São Judas Tadeu. São Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Cristo. É muitas vezes confundido com Judas Iscariotes. Segundo João, São Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22. São João sempre que cita Judas Tadeu faz a ressalva: não o Iscariotes. Como Judas morreu? Relatos antigos afirmam que ele não conseguia lidar com a culpa e tentou devolver as moedas que recebeu por dar a Jesus. É nesse ponto que duas versões do que aconteceu com ele são apresentadas. O Evangelho de Mateus indica que quando ele soube que seu professor foi condenado à morte, o remorso não o deixou dormir, então ele tomou a decisão de devolver o que recebeu aos sacerdotes e chefes judeus, pois considerou que havia caído em pecado. Eles não se importaram com o que sentiam e ignoraram sua presença. Incapaz de reverter o que ele fez, ele saiu e se enforcou. Por outro lado, o livro dos Atos dos Apóstolos nos diz do ponto de vista de Pedro. Ele menciona que com moedas ele comprou um campo, e na solidão, ele se jogou de cabeça para baixo, seu corpo explodiu e suas entranhas foram espalhadas. Atos 1h18. A cena de seu suicídio era conhecida como Akeldama ou Campo de Sangue. Gostaram do vídeo? Comentem! Não esqueçam também de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Outra dica importante: ative o sininho de notificações, assim vocês serão sempre notificados quando sair novos vídeos em nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, até os próximos vídeos, um forte abraço e tchau tchau.